por estarem conosco. Estou muito feliz com a participação de todos. Eu vou passar a palavra para o professor Marcelo, caso ele queira falar alguma coisa agora no começo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, tudo bom bem, dia. professor? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia, Divina. Bom dia! Que Estou um pouco bom. atrasada, mas cheguei. Tá atrasada não, mulher. Bom dia, Divina. Trabalhando, minha filha, lavando quintal. É isso aí, gente. O importante é participar de algum jeito. Tem dia, assim, que eu participo de reunião aqui varrendo o chão, lavando roupa, lavando louça. Não, acabei já. Já acabei. Bota o fone de ouvido e vou, e a gente vai acompanhando, vai andando com o celular e vai participando. O importante é vocês estarem. A vantagem da gente, desse formato, né? Não é o ideal, mas a gente tem que encontrar alguma vantagem, né? Bom, eu não quero me estender mais, né? Quero agradecer a presença de todo mundo aqui mais uma vez e agradecer o pessoal do Museu do Folclore, né? Essa equipe grande que vai estar aqui com a gente hoje. Essa disponibilidade delas de apresentarem esse espaço para a gente, que eu também não conheço, né? Não sei se alguém aqui conhece, eu não conheço ainda, mas a gente vai ter a chance de conhecer, pelo menos à distância, por enquanto, tá bom? Então, uma boa atividade para todo mundo e eu vou aqui acompanhar junto com vocês. Bom dia a todos. O pessoal do museu. Obrigada, Tatiane, desculpa. Não, sem problema. Nossa, primeiro eu quero dizer que é uma alegria imensa para a gente poder estar aqui com vocês nessa manhã fria, né? Eu já vi que aí também está friozinho. E fiquei acompanhando aqui enquanto o pessoal entrava, a animação de todo mundo. Nós aqui também estamos ansiosos, né? Ficamos ansiosos porque demorou um pouquinho para chegar esse dia. E nós preparamos uma videovisita para apresentar para vocês. Primeiro eu vou tentar conversar um pouquinho rapidamente com vocês. Nessa videovisita a gente mostra assim rapidamente um pouquinho da história de São José, antes de entrarmos efetivamente, né, na exposição. E, como a Tatiane já falou, o nosso objetivo é mostrar um pouco, né, da cultura aqui de São José, da região do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, mas vocês vão perceber que parte, né, do acervo aqui do Museu do Folclore vão lembrar também outras regiões do Brasil, né? E aí, eu gostaria que, se vocês puderem aí escrever no chat, de repente, o que é que vocês, o que é folclore para vocês, né? O que vem à mente de vocês quando pensam em folclore? Pode inclusive ser também o professor, a Tatiane. Eu só posso falar, porque eu não sei escrever nisso aqui não, porque depois que eu tiro, eu não sei mais onde que eu volto. Então, eu vou falar o que eu acho que é folclore. Eu acho que tudo que é fantasia, coisas que vêm do nosso passado, tudo que abrange assim, uma cultura daquele estado ou daquele país. Eu penso assim, que folclore é tudo isso. São fantasias, são realidades, são tudo que abrange o nosso passado e que fica aí, né? Um conta, outro conta, outro conta, ou então também trabalhos que pertencem à nossa cultura. Não sei se é isso, mas eu penso que seja isso. Danças, artes, todas essas coisas assim. Não sei se eu estou certa. Que bacana. Nós tivemos outras pessoas também falando aqui no chat, né? Tradições regionais, cultura popular, tradições populares, manifestações artísticas e culturais de um povo, conjunto de costumes, tradições de um povo, tudo que é realizado em arte,
Muito bom. Nossa, eu estou super feliz. Eu estou muito feliz de ouvir. E é isso mesmo, dona Divina. O folclore, ele fala da gente mesmo, né? Quando a gente fala em folclore, a maneira mais simples de falarmos de folclore é olhar para a gente mesmo e para esse acúmulo de informações que vai acontecendo ao longo da nossa vida, desde o momento em que nós nascemos até os dias de hoje. Então, nós vamos agora, vou pedir para a Mariana passar aqui, nós temos um pouco de dificuldade, nosso museu ele fica dentro de um parque. Então, pela dificuldade que nós temos com internet e tudo mais, nós preparamos uma videovisita e logo depois que nós passarmos aí, então vamos voltar a conversar aqui com vocês, tá bom? Eu vou pedir para a Mariana compartilhar e depois nós voltamos a conversar. Já estamos vendo aqui, tá, Mari? Olá, meu nome é Angélica, São José dos Campos, uma localização muito privilegiada. Nós estamos entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, a 57 quilômetros de Campos do Jordão, 86 de Caraguatatuba, no litoral norte. Estamos também entre o Rio de Janeiro e São Paulo, capital. São Paulo, a 86 quilômetros, e o Rio de Janeiro, 348. No início da colonização, São José era uma aldeia, e até 1776, mais ou menos, quando foi elevada à condição de vila, e o seu desenvolvimento se deu através da agricultura, e mais ou menos por volta de 1870, 1871, foi elevada a cidade. Na década de 1920, começou a chegar aqui na cidade as primeiras indústrias no ramo de cerâmica e tecelagem, e dentre elas estava a Tecelagem Paraíba. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela mais adiante. Na década de 1950, se instalam aqui em São José o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, o DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Chegaram também grandes empresas como a Embraer, a GM, Kodak, Alpargatas, e o crescimento foi, assim, muito grande. Isso contribuiu muito, né, para o avanço da cidade. Na década de 1950 a 1960, começam também a se ter um olhar para os estudos do folclore, e caminha em paralelo com esse crescimento econômico da cidade, com o crescimento industrial e tecnológico. O Museu do Folclore, ele apresenta, através do seu acervo, patrimônio material e imaterial, mostrando essa cultura, e nos põe a refletir sobre esse assunto e no quanto os saberes e fazeres constroem a nossa identidade, tanto individual como coletivamente. O Museu do Folclore está instalado no Parque Roberto Burle Marx, que é bastante conhecido como Parque da Cidade, antiga da Fazenda Santana do Rio Abaixo, que abrigava a Tecelagem Paraíba, fábrica de mantas, da qual nós já falamos anteriormente. Aqui no Museu do Folclore, nós discutimos e mostramos as tradições familiares, a cultura de um povo, seus saberes, seus fazeres. E desde 1997, nós temos esse compromisso de mostrar tudo isso através do nosso acervo. O Museu do Folclore é administrado pelo Centro de Estudos da Cultura Popular, o CECP. A casa-sede do Museu do Folclore foi construída na década de 1920. O prédio principal possui 7 salas expositivas, e no edifício anexo nós temos a biblioteca,
a brinquedoteca, a sala das panelas e o administrativo do museu. Durante atividades presenciais, nós recebíamos diariamente aqui no museu público espontâneo e também grupos agendados. Hoje eu vou levá-los a conhecer a exposição de longa duração, que tem o nome de Folclore, Patrimônio Imaterial, Identidade Regional. E vou dividir a mediação com o curador dessa exposição, Paulo Di. A sala onde nós estamos é a primeira sala do circuito e chama-se Sala São José dos Campos. Temos um painel de abertura que é um mix, um pouco da história, do ciclo do café, das manifestações culturais, principalmente religiosas, do Vale do Paraíba. Ainda nessa sala, temos um dos temas mais importantes e recorrentes do imaginário do Vale do Paraíba. É o galinho do céu. É o pavão ou é o animal, a ave, o galo, anunciador do nascimento de Cristo. Por quê? Os presépios nessa região se notabilizam como formas de manifestação da arte popular do Vale do Paraíba. Então, esta é uma sala de acolhimento. O visitante chega e é recebido nesta sala chamada São José dos Campos. Aqui na Sala São José dos Campos, complementando a fala de Raul Ludi, nós queremos falar um pouquinho sobre essa representação da Praça Afonso Pena, que é uma praça central aqui da cidade, pelas figureiras. Esse é um trabalho da figureira Eugênia da Silva, e ela constrói as figurinhas uma a uma para depois montar, né, chegar no seu objetivo final, que é a representação da praça. Há quem diga que esse trabalho das figureiras se iniciou no século XVII, quando frades franciscanos faziam encomenda de presépios na época natalina para as mulheres que trabalhavam, né, que moldavam figurinhas feitas de argila. Outros dizem que esse trabalho se iniciou com os indígenas e negros aqui da região que trabalhavam com cerâmica. Apesar de não sabermos a origem exata, quando se iniciou e com quem, a certeza que nós temos é que ela retrata situações do cotidiano, do dia a dia, mostrando santos, profissões, coisas que acontecem todos os dias na vida das pessoas. Bem, estamos na sala das tecnologias, ou seja, é uma sala que quer mostrar a variedade de objetos, produtos, técnicas e materiais realizados nessa região. Então temos aqui a reciclagem da lata, a reciclagem da sucata, a banca do sapateiro, que é um ofício urbano, de um artesanato urbano tradicional, e alguns textos acompanhando e situando o visitante. Por exemplo, esse fala sobre os ofícios, a geração dos ofícios, dos trabalhos organizados no campo, na pesca, no desenvolvimento de habilidades, transmitindo e experimentando formas. Então, o trabalho do pescador, as navetes para fazer a rede, os samburais, as armadilhas, os cestos, são os trabalhos ligados à subsistência. É a pesca, é o campo, é o artesanato integrado à vida. Então, o objetivo desta área é isso, o artesanato integrado à vida, o cotidiano, o ganha-pão, o pão de cada dia através do trabalho integrado ao modelo cultural. Essa é uma peça que não é da região, é uma peça de Pernambuco, mas ela está aqui por quê? O tema é a mandioca, e a mandioca é um dos produtos mais nacionais quando se fala em identidade e comida. Então, a mandioca é a base alimentar do brasileiro, seja pela farinha, pirões, sob diferentes formas. Então, é uma representação que não é paulista, mas ela tem uma representação que também é paulista pela presença, pela importância dessa comida, desse alimento para o brasileiro. E temos outras técnicas de recortes de papel, crochê,
tricô, abrolhos e tantas outras, além de documentários. Temos um vídeo mostrando as figureiras do Vale do Paraíba. Então, é uma sala que o visitante toma contato com as técnicas, com as possibilidades do trabalho integrado à identidade e à tradição. Aqui na sala das tecnologias, nós falamos da geração de ofícios. Ofícios esses que tem tanto no campo quanto na cidade. Nós observamos que o ser humano ele se utiliza do que ele tem à mão para produzir aquilo que ele necessita no seu dia a dia. Então, ele pode usar materiais recicláveis e usa em algumas ocasiões também os materiais que são retirados da natureza. A engenhoca, por exemplo, ela mostra o papel e a função que cada um exerce dentro do processo da fabricação da farinha de mandioca. Em algumas regiões do Brasil, e até em algumas aldeias indígenas, ainda a farinha é produzida de uma forma mais artesanal. E aí eles se utilizam do tipiti, que é um cesto feito de palha, que vai substituir o papel da prensa para secar a massa da mandioca na produção da farinha. Um prato tradicional aqui da região é o bolinho caipira, e algumas receitas utilizam a farinha da mandioca no preparo para dar liga na massa. Essa chama-se religiosidade. Ela é uma introdução a esse tema tão importante para o artesanato, para a festa, para a comida, para o teatro, para o cotidiano, para diferentes formas de representações na comunidade ou nas comunidades. A questão religiosa é muito importante. Então temos os temas mais variados. Presépios do Vale do Paraíba, representações muito importantes. Os santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Representações de religiões organizadas e que se integram. O judaísmo, o cristianismo e principalmente é uma sala que alerta o visitante para um dado muito importante. É um direito do cidadão, é um direito da liberdade, é um direito da democracia, o quê? A escolha religiosa. Então, esse tema relacionado aos direitos culturais constitui-se em um dos temas mais importantes da nova exposição de longa duração. Um exemplo de devoção aqui na sala de religiosidades é o ex-votos. Ex-votos é aquele presente que o devoto dá ao seu santo em agradecimento por uma graça recebida. Um exemplo para vocês é o milagre da Santa Perna. É a história de uma senhora que tinha uma ferida na perna e essa ferida era incurável. Ela já tinha tentado de tudo, já tinha visitado vários médicos e não conseguia a cura. Num dia, o marido, que era pescador, pescou na sua rede um objeto que parecia ser uma perna. Não se sabe ao certo se era uma prótese, um galho de árvore. O importante é que ele levou para casa e guardou. E depois daquele momento, a ferida começou a secar e ela se curou. Então, por isso ele dizia a todos: foi o milagre da Santa Perna. E aí, em gratidão a esse evento, ele mandou construir uma capela aqui na zona rural, na região norte de São José dos Campos. Essa é uma sala que continua o tema da religiosidade, porque é um exemplo, um retrato da presença marcante das populações afrodescendentes no Vale do Paraíba, em especial no Círculo do Café. Aqui temos representações de santos negros. É uma sala que trabalha santos de fé, ou seja, as representações dos preto velhos como ancestrais são tão santos quanto Nossa Senhora da Aparecida ou São Benedito e Santa Efigênia, organizados nas irmandades pilotadas pela Igreja Católica como Irmandades de Homens Negros, ou mesmo Santa Sara, que é a santa dos ciganos, também uma santa negra, ou mesmo o Zé Pilintra, um pernambucano ancestral que está aí no Brasil disseminando o imaginário das interpretações e das criações dos mitos brasileiros, porque a religiosidade é única, ou na representação do orixá Oxalá, que também numa concepção do artista, numa presença afrodescendente. Os santos negros
santos do Vale do Paraíba, santos que retratam essa população profundamente afrodescendente. Na Sala Santos de Fé, nós continuamos a falando do assunto religião. O nosso objetivo maior é despertar o sentimento de igualdade e também o respeito às diferenças. Essa sala do circuito é referente às festas. Por quê? As festas têm como eixo principal devoções religiosas. Divino Espírito Santo é uma festa nacional com características regionais. Aqui um retrato, um aspecto do Vale do Paraíba, nas bandeiras, no artesanato, ou as festas ligadas ao ciclo de Natal, os Santos Reis, as Folias de Reis, também da área sudeste, Minas, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, entre outros centros. Os moçambiques da área também de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, onde ocorrem essas manifestações que lembram e culminam as devoções a São Benedito, Santo Negro, das Irmandades de Homens Negros, Homens Pardos, contudo, brancos, porque o conceito de negro é dos despossuídos de dinheiro. Então, brancos e índios e negros se igualam no conceito social de ser negro por serem despossuídos. Então, é uma das formas de entender também o que é negro nesse país. Aqui na sala de festas, nós queremos falar da Folia de Reis. Essa festividade popular mostra todo o trajeto que os reis magos fizeram desde o momento que eles ficaram sabendo do nascimento de Jesus até encontrá-lo na estribaria em Belém. A Folia de Reis conta uma devoção de promesseiros, instrumentistas e cantadores que exaltam a chegada do menino Jesus em comemoração, em gratidão à chegada do Mestre. Fazem o giro levando mensagens e bênçãos para as casas visitadas. Aqui em São José dos Campos, o Museu do Folclore tem a honra de fazer parte desse giro das Folias de Reis aqui da região. Desde 1997, promove o encontro das bandeiras das Folias de Reis aqui da região. Esse encontro une vários grupos de Folias de Reis para esse evento. Essa é a sala que combina o circuito, ou seja, é a sala que as pessoas literalmente vão se ver nos espelhos ou nas fotografias. É a sala que se sugere um momento de culminância e reflexão do circuito. Identidades vão se dar apenas para as carteiras da Secretaria de Segurança Pública ou as identidades vão se dar pelas experiências culturais? Então, provoca-se essa reflexão, culminando o circuito da exposição de longa duração. Também, o direito cultural é o lugar que a pessoa tem para manifestar identidade, manifestar escolhas, manifestar continuidade de costumes e tradições que constroem o sentimento pleno da cidadania. Então, as pessoas se veem, se revêem, se reconhecem. A sala de identidades é o espaço de reflexão, onde nós temos a oportunidade de pensar que nós somos muito mais do que um simples documento. Essa sala, ela nos faz refletir sobre aquilo que nos une, que nos aproxima ou que nos distancia. Nas paredes da sala, vemos fotografias de moradores de São José dos Campos. Entre as fotografias, alguns espelhos que faz com que o visitante se olhe, veja, se analise. Faz com que ele pense sobre o que nos distancia e o que nos aproxima. O que faz de mim um joseense, ou um paulista, ou um brasileiro? Nos faz pensar quais são as tecnologias, quais são as expressões, quais as religiosidades, as culinárias, as memórias. Nos faz pensar quais são as memórias sociais que são próprias aqui da nossa região. Eu não quero que as pessoas saiam informadas, eu quero que elas saiam incomodadas, questionadas, felizes e com algum elemento de reflexão que desponte um sentimento. Porque para ler informações, eu fico em casa lendo um livro,
ou abro o meu computador e entro na internet, que é mais divertido. Eu estou aqui para experimentar a construção de um sentimento. É isso que é museu hoje. Museu hoje é emoção. Agora sim, eu vi que algumas pessoas levantaram as mãos, né, agora já no final da apresentação, e então, agora sim a gente pode conversar um pouquinho. Eu gostaria muito de ouvi-los, né, de responder a essas dúvidas que foram surgindo, né. E aí eu vou fazer uma pergunta primeiro para vocês irem refletindo aí. Vocês imaginavam, pensavam o folclore desta forma, né? Como que está a cabeça de vocês agora, depois de ter recebido todas essas informações e visto tudo que vocês viram? Folclore é muito mais do que cultura, do que costume, do que é uma arte, é uma coisa assim que resgata toda a nossa pensamentos, tradições, resgata muito mais que até a própria personalidade de um local, né? Exatamente. Mais alguém? Eu gostaria muito que mais pessoas falassem, né? Porque o folclore fala. Pode falar. Eu achei um trabalho de apresentação muito bem feito. Parabenizo a toda a equipe, tanto da USP, né, pelo fato de ter colocado a possibilidade de nos apresentar, e para também o pessoal do próprio museu. Eu, assim, me surpreendi, né, com várias questões. Eu acho que há possibilidade de várias reflexões e conhecimentos de uma coisa que eu não imaginava que tivéssemos próximas de nós. Parabéns. A dona Divina... Desculpa, a dona Divina levantou a mão. Pode falar, dona Divina. Nós não estamos ouvindo a senhora. Cidadão que preserva a nossa cultura. A gente não tem muita participação assim governamental nessas coisas. Então, a gente tem que ver entre nós mesmos, cada um que tem uma memória, ou tem um objeto, ou que tem alguma coisa assim, que doem, né, para os museus, e a gente mesmo conserve, porque, infelizmente, os nossos governos não são muito ligados nessas coisas, não, deixa perder muita coisa, né? E quando também tem, às vezes, incêndios, que acabam com tudo. Então, eu achei muito bonito, é muito bom que vocês aí, né, em São José dos Campos, preservem isso. E cada região preserva, assim como a gente já viu lá, né, o Museu do Cerrado, que é lá da minha terra, lá, que tem muita coisa que a gente tem que preservar. Tem muita coisa boa lá, como Goiás Velho, que tinha a nossa Cora Coralina, e todas essas coisas. Então, acho que a gente mesma, né, a nossa raça mesmo, a nossa raça humana, é que tem que preservar tudo isso. Não ficar esperando, né, por governos e tudo mais. Então, achei muito bom o que vocês fazem, muito bonito. Parabéns. Obrigada, dona Divina. Desculpa, minha faladeira. Imagina. Agora a dona Luísa levantou a mão, então eu gostaria de ouvi-la também. Quando eu pensei, né, no folclore, a gente lembra só em Saci, nessas coisas. Eu pensei, não pensei que fosse tão abrangente assim a palavra folclore, né? Hoje eu descobri isso, né? E que é tudo que faz parte, né, da cultura, na verdade, né? É isso. A dona Ângela estava com o microfone aberto, deu um pouquinho de interferência aqui. Mas é isso mesmo.
Dona Ângela, isso, mantenha um pouquinho fechado o microfone, daqui a pouco a gente fala com a senhora também. Isso mesmo, desculpa, estava falando aí com... o folclore é muito mais, né? Os mitos, as lendas, faz parte do folclore, são importantes sim, mas o folclore ele é muito mais do que isso, né? O folclore ele fala de nós mesmos, das nossas vivências, das nossas experiências, desde o momento em que nós nascemos e para a vida toda, né? Não temos, por exemplo, que ir à escola para aprender o que é folclore, porque o folclore é o nosso dia a dia mesmo. Anotei aqui alguns nomes, a Roseli também, a Luísa primeiro levantou a mão, então, por favor, pode falar, Luísa. Eu tinha, assim como o folclore, apenas essas tradições e memórias estáticas, não é? Agora, observando, aprendendo o dinamismo do folclore, e que serve aí como uma ponte, não? Para as transformações, para dinamizar a nossa cultura, a nossa cidade e o vivenciar o dia a dia. Isso mesmo, que bom, olha que bacana, eu tô adorando ouvi-los, né? E até se vocês quiserem, estou anotando aqui os nomes das pessoas que estão levantando a mão, porque eu gostaria de poder ouvi-los. Que vocês falassem de vocês também, das experiências de vocês, do que vocês viram, da sala das tecnologias, né, naquela que tinha todos aqueles ofícios. É muito bom para a gente ouvi-los. Eu queria agora chamar a Roseli, que levantou a mão também. Então, o folclore é importante, muito mais importante é ter um museu na cidade, né? A minha cidade acaba de ganhar um museu, por causa da pandemia não podemos visitá-lo, mas a história, como eu nasci nessa cidade aqui de Suzano, a Diva também é, né? Então nós estamos emocionados, porque tem a nossa história, a nossa cultura, como a cidade cresceu, eu acho muito importante ter museu na cidade. Que bacana. E tudo isso que você está falando de Suzano é o folclore, é a cultura, né, popular, a cultura da cidade. E, na verdade, é isso, folclore é cultura, é isso mesmo. Agora eu vou pedir para o Manuel. O Manuel pode falar também um pouquinho aí. Bom dia. Eu moro em Itaquaquecetuba, quer dizer, próximo à cidade de Suzano, onde a Roseli falou agora. Infelizmente, não temos um museu aqui. A única coisa de folclore que nós temos aqui é referente à religião, ou seja, da Igreja Católica. Eu acho tão importante que eu viajei muito, não agora, na minha juventude viajei bastante, conheci bastantes museus pelo Brasil, e é uma coisa que me deixa muito feliz, resgatar toda essa coisa de tão importante que é. Você visitar um museu, você sai de lá com um conhecimento incrível. Parece que você viveu aquele momento. Muito obrigado pela vez. Eu é que agradeço, seu Manuel. Eu sempre penso, e em cada visita que nós recebemos presenciais, e também agora, né, estamos aí experimentando esse novo modelo por causa da pandemia, é muito bacana a gente ouvir um pouquinho vocês falando aí das experiências de vocês, do local de onde vieram, né? Porque, na verdade, uma das coisas que mais estudamos quando pensamos folclore são as nossas memórias mesmo, né? O que é que a gente traz? Quem somos? Essa que é a pergunta. Quem somos, né? De onde viemos? O que é que nós estamos fazendo? É disso que nós discutimos sempre, ouvimos, gostamos de ouvir. Aí eu vou pedir agora para a Ana. A Ana levantou a mão, eu não consegui anotar o sobrenome, mas pode falar, Ana.
Enquanto a Ana não se manifesta, então eu vou pedir para o seu Roberto falar. O seu Roberto também levantou a mão. Bom dia, eu vou falar a verdade, eu estou bem contente com que a apresentação, eu acho que as escolas colocam para os alunos de uma forma bem diferente o folclore, a criança não conhece, e do jeito que eles colocaram aí, ficava muito mais fácil, porque eu percebo assim, o folclore brasileiro, a cultura brasileira, a tradição, não é divulgado, mas o Halloween é. Então eu acho assim um absurdo que pudesse ser mais divulgado e as crianças entendessem o que é o folclore, porque todo mundo fica só naquela mula sem cabeça, o Saci Pererê, mas não conhece a fundo a sua história realmente, o que você é. Então as escolas precisavam conhecer realmente esses museus para que pudesse passar para as crianças de uma maneira mais lúdica. E eu percebo, do jeito que o apresentante, você também está colocando, fica muito mais fácil para as crianças e nós mesmos entendermos. Então, de parabéns. Eu agradeço. E isso que o senhor falou, seu Roberto, sobre as escolas, veio a calhar com um momento muito importante que nós estamos vivendo aqui no Museu do Folclore, né? Que é essa coisa mesmo de que quando a gente recebe escolas, e principalmente as crianças menores, elas chegam aqui já procurando Saci, e ficam até um pouquinho decepcionadas quando não encontram, né, o Saci, a Cuca, e o Museu do Folclore acabou de lançar, agora no sábado, dia 22, um e-book, um livro eletrônico, que se chama Além da Mula Sem Cabeça, onde é um material que foi preparado especificamente direcionado, né? Não especificamente, é claro que é para todo mundo, mas é direcionado para professores, para educadores, com essa intenção mesmo, né? De ampliar essa visão do folclore e de uma forma que eles possam trabalhar esse assunto no dia a dia com as crianças. Depois, eu vou até passar para a Maria, para as meninas aí que estão em contato conosco, as informações para que vocês também possam acessar esse material, que é muito bacana, ficou bem interessante, e aí eu quero desde já convidá-los a buscar, a conhecer esse material, tá? Agora, o seu Hermes está esperando aí para falar alguma coisa também, né, seu Hermes? Não, eu queria só falar que eu sou Luísa também, e eu pedi desculpa para a Luísa, que você chamou a Luísa e eu respondi, né? Mas eu não pensei que estivesse só o nome de Hermes. Desculpa, eu já falei. Sim, não tem problema. Então, isso quer dizer que no grupo tem uma outra Luísa que está aguardando. Só que antes eu quero falar aqui das pessoas que estão se manifestando aqui no chat, né? A Marlene gostou da apresentação, falou de informações sobre o início da cidade, as suas transformações, resgatando hábitos e costumes, então foi muito bacana. A dona Terezinha se manifestou, falando aqui da preservação da memória. Dona Maria José Prado, que já visitou o museu e não prestou atenção em tantos detalhes como hoje. A senhora conhece, Dona Maria José, conhece o Museu do Folclore? Vem sempre a São José, olha que bacana, que informação bacana. Eu fiquei feliz, mas é sempre uma oportunidade. Eu pelo menos, eu penso, eu convivo, né, ali no museu diariamente, e é bem interessante, Dona Maria José, a gente vê, eu até comento assim com o nosso grupo de trabalho, que cada visita que a gente acompanha, a gente sai diferente, porque a gente tem a oportunidade, mesmo estando ali diariamente, passando pela exposição o tempo todo, né, as pessoas trazem informações ali, na hora, olhando, que é sempre um aprendizado para nós. A gente sempre aparece um detalhe novo, né? Então, a senhora está falando que já teve lá e que não percebeu, mas nós, estando lá todos os dias, a gente quase todo dia
também tem esse despertar, né, um olhar diferente para alguma coisa. Porque lá nós estamos falando mesmo das nossas experiências, né? E aí as pessoas vão trazendo informações que vão agregando àquelas que a gente já tem. Dona Luísa, que tinha levantado a mão, a outra Dona Luísa, se quisesse pronunciar, nós estamos abertos aqui para ouvi-la. Eu não sei se ela ainda está conosco, né? Mas Marlene acabou de levantar a mão. Pode falar, Marlene. Dona Marlene, o áudio da senhora está desligado. Desculpa, a apresentação do museu foi muito boa, porque vocês, na pandemia, tiveram uma ideia diferente de apresentação. Foi bem interessante a maneira como os fatos e o folclore foi mostrado, sem ser aquilo que algumas pessoas dizem, museu é cadeira velha, e que vocês deram a ênfase da cadeira até antiga, e não da velha, com certa leveza. Deixa eu lhe perguntar, eu lembro de ter ido a São José dos Campos há uns bons tempos atrás, eu fui na Embraer, o que foi feita dela? Foi desativada, tudo? Porque no início foi comentado das empresas que tinham no local, eu creio que a maioria já saíram, e a Embraer foi uma delas, ou eu estou enganada, não era em São José que tinha? Obrigado pela apresentação. Imagina. Não, a Embraer está aqui ainda, teve, né, algumas mudanças, uma parte da Embraer agora pertence a uma outra empresa, mas a Embraer continua aqui em São José, sim. Há muitos anos, né? Como eu até falei dela um pouquinho, quando eu falei, né, do início, né, da colonização, Luígia, talvez eu tenha escrito errado, Luígia, desculpa, vou anotar aqui. Então, a Embraer continua aqui em São José, sim, dona, viu? E a senhora falou da forma diferente que nós apresentamos, na verdade, essa maneira que nós encontramos, né, de mostrar para vocês, ela surgiu até pela dificuldade que nós temos com a tecnologia aqui, como nós mostramos para vocês. O nosso museu ele fica dentro de um parque. E nós gostaríamos muito de poder estar dentro do museu agora, mostrando para vocês ao vivo, mas infelizmente a gente tem muitas dificuldades por estar dentro do parque, a internet não favorece, e aí o trabalho ia ficar muito comprometido, né? E nós queríamos muito apresentar para vocês, então essa foi a forma de fazer essa gravação, essa videovisita, foi a forma melhor que nós encontramos de mostrar tudo para vocês, e ainda bem que nós conseguimos alcançar, né, esse objetivo e que vocês gostaram. Opa, eu fechei, desculpa. Luígia, talvez eu estivesse falando Luísa, e não era esse o nome, pode falar. Eu não tenho nada, não. Obrigado. Deixa eu ver se eu anotei mais alguém aqui, mais algum nome. Foram muitos que foram levantando a mão. A Silvia já falou? Ainda não. Aí eu acho que Ioko pediu a fala também. Algumas pessoas que levantaram a mão, eu fui anotando aqui, mas, enfim. Se tiver alguém que queira falar mais alguma coisa, e daí, então, eu vou falar um pouquinho. Eu queria falar, então, ainda tem aqui na minha lista, pelo menos, o Peregrino e a Dona Divina,
também, que gostariam de falar, com a mão levantada. Eu gostaria de falar uma coisa sobre esse livro que ela falou que está escrito. É muito bom isso daí, porque muitas vezes esse outro senhor citou sobre que as crianças só conhecem mula sem cabeça, saci, não sei o que, não sei o que. Então, isso aí é muito bom. Mas talvez seja também porque é regional, né? Cada região tem o seu folclore. Então, esse livro talvez seja bom mesmo para unificar, né? Tudo isso. E eu ia falar também, como a gente era criança lá em Goiás, no meio do mato lá, a gente brincava muito com laranja, fazia cabecinha, fazia. Eu falei, isso aí tudo vira folclore na nossa região, pelo menos na minha. Eu tenho 72 anos, vou fazer 72 anos, e era o que a gente brincava, pegava a espiga de milho, botava o cabelo, era o mais vermelho, mais não sei o que a gente queria fazer. Então, isso aí também é um folclore da minha região, não sei se é em outros estados também. Então, é muito bom, eu gostei muito de você falar desse livro, para a gente aprender o folclore geral, né? Unido, porque tem muito de região, por isso que um conhece uma coisa, outro conhece outro, e nas histórias que a gente conta, né, da mula sem cabeça, de não sei o que, foi passando de um para o outro. Então, sendo unificado, todo mundo vai saber de todo mundo. E é muito bom, tá de parabéns vocês aí. Obrigada, viu? Desculpa aí outra vez. Imagina, é sempre um prazer ouvi-los, sempre um prazer. Então, agora o seu Peregrino, eu tinha anotado o nome aqui e acabei pulando. Pode falar, seu Peregrino. Olá, bom dia a todos. Eu gostei de uma história que vocês contaram, não sabia, estava errado na minha maneira de saber, de pensar, que o seu Zé Pilintra, ele era baiano, e aí vocês esclareceram que ele é pernambucano, é uma parte da nossa história também, né? E para mim era baiano, agora vocês mostraram que ele era pernambucano, interessante, gostei de saber. Essa é uma informação que o Raul Lodi nos trouxe, né? O Raul Lodi, ele é o curador da nossa exposição e ele nos trouxe, né? É um nordestino. Eu também tinha, antes de estar no museu, eu não sabia de onde... Aliás, eu nem tinha tanta informação assim sobre o Zé Pilintra, né? A gente vai conhecendo aos poucos e o Raul Lodi nos trouxe essa informação quando eu comecei no museu, também foi nova para mim. Mas é isso mesmo, seu Peregrino. Agora eu tenho o seu Roberto aguardando aqui também. Novamente, eu falo assim, que até a Divina comentou, que o folclore podia ser colocado em forma de brincadeira, principalmente para criança, que fosse uma coisa mais lúdica, porque como faz o Halloween, eles colocam uma brincadeira e unificar realmente, que mesmo que cada um tenha regional, mas que cada um conheça o folclore de cada cidade. Agora, eu só percebi uma coisa, as pessoas que são mais religiosas, elas gostariam de ir a fundo, como ele falou, do Zé Pilintra, da imagem Nossa Senhora Aparecida, qual o aparecimento? Muita gente tem essa curiosidade, e sobre as indústrias, que nem a Ródia, tem outras aí, e é muito bom. E a Divina comentou muito bem, que fizesse uma interação, que todo mundo conhecesse o folclore brasileiro. Tem gente que nem sabe o que vem a ser folclore. E as escolas não colocam de uma forma, pode ser, como você falou, desse livro, vai dar uma visão melhor e que venha a ser mais divulgado pela Secretaria da Educação, para todo mundo, para que a gente conheça um pouco mais. Nós não sabemos a nossa história. Eu acho muito importante, e vocês estão de parabéns a colocação realmente. Eu só sugeri que, da Nossa Senhora, porque muita gente não conhece também, muita gente só pensa que é a imagem, mas o que vem, como se deu a origem, como o Vale do Paraíba, que nem o sítio do Pica-Pau Amarelo, todo mundo, a maioria de nós conhecemos. Então tinha que se colocar de uma forma as televisões, as culturas, para que a criança entendesse melhor, os adultos entendessem melhor. Mas vocês estão de parabéns. Eu agradeço, seu Roberto. Vou falar aqui da dona Aparecida Souza Castro,
que amou a Sala das Identidades, faz lembrar de si e para o mundo memórias folclóricas e reflexões que nos deixa presente para um futuro onde valores, tradições populares e emoções jamais morrerá. É isso mesmo, Ana Aparecida, que bacana. Nossa, eu estou muito feliz de estar podendo compartilhar dessa ideia de vocês, do entendimento de vocês. A Mari Barbosa também falou que gostou da apresentação, achou esclarecedora. O seu Roberto falou que nós poderíamos trabalhar o fato da aparição da Nossa Senhora, ele acabou de citar isso aí agora na fala, né? E na verdade, a gente fala como um todo, né? Nós não podemos, assim, até daí para falarmos de cada coisa, mas é que cada pessoa tem uma visão, cada religião tem uma maneira de ver, de entender, né? Então, a gente não se atém tanto a entrar na história, vamos supor, de cada santo, por exemplo, né? Mas estamos abertos, né? Quando as pessoas vêm e contam, a gente ouve o que cada um fala, né? E aí ali na sala Santos de Fé, que estão lá, Zé Pilintra, Nossa Senhora, tem um orixá também, o Xaguian, que está ali representando o candomblé, os preto velhos representando a Umbanda, e os santos da Igreja Católica. Na verdade, mostrando ali uma diversidade religiosa, né, e fazendo aí uma homenagem, né, aos santos negros, por conta de toda a população negra também, que fez parte da história aí de São José, né. O Estevão acabou de levantar a mão, pode falar, seu Estevão. Pode abrir o microfone, nós não estamos ouvindo o senhor. Oi, seu Estevão, nós não estamos conseguindo ouvi-lo, o microfone está fechado. Abri agora, consegui. Eu queria falar uma coisa, mas assim, que não levem para outra coisa, vai ser dedicado exatamente a isso. Eu acho que o desenvolvimento de um povo está não só ligado à educação, mas à cultura. Eu acho que esses dois pilares são muito importantes para o desenvolvimento de um povo. Um povo que não tem cultura e não tem educação, ele não se desenvolve. É muito difícil. Eu já tenho 70 anos, tal, né? E se a gente lembrar, quem tem mais idade como eu, ao Mestre com Carinho, do Sidney Poitier. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Não. Já, né? Como é que ele consegue controlar aquelas pessoas rebeldes? Levando elas para museu, dando cultura para eles, porque a educação é importante, mas sem a cultura, então ele leva para museus, para vários passeios, e a mente das pessoas vão mudando quando ela tem cultura, né? Então, é um povo que se desenvolve com muito mais facilidade. Infelizmente, no nosso país, isso estou falando desde sempre, não estou falando de um determinado ano nem nada, nunca foi valorizado, né? Então, você vê, nós temos condições de ter inúmeros museus, e temos uma pequeníssima parte, sem contar o que foi queimado agora há pouco tempo, né? Que desapareceu tudo, que coisas de muito e muito tempo que, por causa de uma falta de conservação, né, se perdeu uma grande parte da nossa cultura. Então, eu acho que isso que é o importante, e é o que vocês passam, né? A cultura, porque a educação só não resolve nada. O cara tem que ter cultura, tem que saber de costumes, de modo de falar, de modo de agir, da cerâmica, da palha que se constrói e de tudo mais, né? Eu acho isso. Nossa, gostei muito também dessa fala do seu Estevão. Na verdade, quando a gente pergunta assim, o que é folclore para você, né? E se nós perguntarmos o que é cultura, nós estamos falando da mesma coisa. Porque o folclore, ele fala da nossa cultura, né? Da nossa vida, dos nossos gostos. Então, nós passamos por todo o circuito ali da exposição, né? E ela vai falando do quê? Ela vai falando
dos ofícios, dos usos e costumes. O folclore trabalha as tradições, as brincadeiras, viu, seu Roberto? Faz parte dos estudos do folclore. Enfim, são muitas coisas. Culinária, dança, música, tudo. Ofícios, acho que eu já falei, né? Tudo faz parte do folclore. Então, quando falamos, né, de folclore, de cultura popular, nós estamos falando da gente, e tem que ter uma importância, né, tem que ser elevado. As pessoas precisam mesmo saber que é muito mais do que só mitos e lendas. E tanto que o livrinho, o nosso e-book, tem o nome Além da Mula Sem Cabeça, né, porque vai além de tudo isso. E nós vamos depois passar, assim, para vocês, para que vocês também tenham acesso a esse material. Deixa eu ver, alguém falou, a dona Maria José falou que da próxima vez que vier aqui, e nós esperamos que seja breve, né, estamos todos aí orando muito, torcendo para que essa pandemia se acabe, para que a gente possa voltar a atender, né, presencialmente, e a senhora vindo aqui, e eu estendo a todos vocês, né, esse convite, que a gente se encontre, sim, vai ser um grande prazer recebê-los aqui pessoalmente. Daí, deixa eu ver, a Mariana falou, a gente ainda quer a visita de vocês, essa visita online é só uma pincelada, isso mesmo, Mariana, para vocês ficarem com vontade de nos visitar pessoalmente. Isso mesmo, porque a gente vai poder parar e conversar, né, ouvi-los, porque nós estamos lá muito mais para ouvir do que para falar, até porque no momento em que vocês adentram a exposição, as pessoas vão se reconhecendo ali, vão se envolvendo com o acervo, e é uma experiência muito gostosa, muito rica para todo mundo, tanto para quem chega quanto para nós que estamos lá. Obrigada, Cássia, que está nos parabenizando, também a equipe da USP, né, Dona Maria José, já falei, a Claudete também nos parabenizando, falando, né, que nessa pandemia ela assistiu uma série chamada Cidade Invisível. Muito bom a senhora ter falado isso, muito bacana, quem tiver a oportunidade, assista, é muito interessante, traz uma reflexão muito boa aí sobre o folclore, Cidade Invisível, conte aí para os seus colegas, se todos puderem assistir, foi muito rica essa experiência, pelo menos para mim, para nós lá do museu, nós até conversamos um pouco a respeito. E essa série da Netflix, isso mesmo. Mais alguém que queira falar? Oi, estão me ouvindo? Sim, sim. Então, o colega, o último que falou, desculpa, eu esqueci o nome, não anotei aqui. O senhor Estevam. Senhor Estevam, o senhor me levou a refletir, assim, enquanto educadora que eu fui, estou aposentada há algum tempo, o tempo que eu perdi em não ter feito um projeto, visão toda de cultura, que vocês aí de São José passaram para a gente a respeito do folclore. Porque, olha, que coisa maravilhosa, a gente poderia ter montado, eu poderia ter montado, junto com os colegas, um projeto de interdisciplinaridade. Quer dizer, o resgate do folclore, das culturas com as crianças, desde a tenra idade, a geografia trazendo os lugares, a ciência trazendo a comida, o professor de educação artística trabalhando as artes, eu, como matemática, resgatando a matemática dentro da etnomatemática, em cada cultura, em cada local, né? O professor de história trazendo o próprio folclore ali da base, das famílias. Aí eu fico pensando, puxa vida, e eu não tive esse insight aí de estar levantando um projeto e trabalhando isso, sabe? Mas eu acho que sempre é tempo, dá para levar isso para as colegas educadoras ainda, no sindicato lá onde eu estou sempre presente com os colegas. Eu achei muito bom, porque quando o colega falou do resgate cultural, comecei a ficar pensando, e comecei a unir a maneira nova com que o folclore foi mostrado para a gente.
Eu perdi tanto tempo na minha vida porque eu poderia ter feito um projeto, né? Poderia ter, mas passou, mas dá um tempinho ainda da gente estar levantando com a turminha nova e os professores jovens, principalmente, que às vezes não tem essa bagagem cultural, né? Eles também não têm culpa, porque já é uma safra aí de 23, 24 anos, essa turminha jovem, que precisa até de informação por parte da gente, não é? Sei lá, é isso. Me fez pensar um pouquinho. Dona Rita, a senhora, isso que a senhora falou foi muito importante. A dona Divina levantou a mão, vou anotar aqui, tá, dona Divina? Isso que a senhora falou foi muito importante, mas não foi tarde, não. Tudo tem o seu tempo, né, de acontecer. Então, eu já está pensando em algumas coisas que eu estou lembrando. Mas a senhora falou coisas importantíssimas, relatando aí cada área do conhecimento, que é uma coisa que a dona Ângela Savastano, que inclusive está aqui conosco, e daqui a pouco eu vou pedir para ela falar um pouquinho também, que eu queria primeiro ouvi-los, aí ouvir um pouquinho vocês. A dona Ângela Savastano foi quem é a nossa mentora, né? Foi ela quem criou o Museu do Folclore, desde o início, há mais de 30 anos, o Museu do Folclore já tem mais de 30 anos, e isso é uma coisa que ela sempre comenta conosco, né? Da importância das áreas do conhecimento se unirem nesse trabalho, de aproveitar cada pouquinho, cada coisinha que uma pessoa tem, e aí quando nós temos a oportunidade de trabalhar com educadores, de vez em quando a gente faz algumas formações para educadores lá no museu, a gente fica muito feliz quando tem essa diversidade, né, de disciplinas, porque cada um pode se manifestar a partir da sua visão, né. Eu vou chamar a dona Divina e depois eu vou chamar a dona Ângela para falar um pouquinho com a gente. Então, você desculpa de eu querer falar de novo, sabe? Essa senhora falou sobre as brincadeiras, né? Que ela podia ter feito um projeto e tal e tal. Então, é assim, hoje em dia as crianças só ficam com a cara naquele bendito, aquele computador. Eu tenho ficado com a minha neta, que ela faz aula online, né? E é muito difícil, eles não têm mais paciência, coitados, estão doentes, as crianças estão doentes com isso, mas quando vão na escola também, não tem brincadeira, como aquelas que a gente tinha antigamente, de corre-cutia, passar anel e tudo mais. Eu acho que isso aí tinha que ser resgatado para as crianças, gente, eram umas brincadeiras sadias, muito bom, tinha coisa de correr, as crianças hoje em dia estão ficando obesas, porque não tem nada disso. Então, os educadores também, coitados, não tem culpa, porque é o que eles estão aprendendo na escola, na faculdade, agora tudo esse negócio de online que não tem nada a ver também, né? Ninguém está aprendendo nada, faz de conta que eu aprendi, faz de conta que eu ensinei. Então, é assim. Então, eu acho que esse negócio dessas brincadeiras, a gente tinha brincadeira muito boa, queimada, tudo coisa que queimava caloria, né? Corria, entra o professor de educação de correr, de todas essas coisas. Então, hoje em dia, é só computador, gente. A pessoa fala com uma pessoa dentro de casa com computador. Isso aí está ficando doente as pessoas. Então, eu acho que está na hora da gente, né, como mãe, pai, avô, começar... Eu conto história para meus netos e todas essas coisas, né, mas não adianta, porque eles atendem aquilo que a cabecinha deles aprende lá na escola, porque eles acham que é aquilo que é o certo. Então, eu acho que está na hora de resgatar, assim, um pouco dessas brincadeiras sadias, que a criança possa correr, pisar no chão e fazer tudo mais, não é mesmo? Então, você me desculpa mais uma vez, mas eu não aguento ficar sem falar. Ela falou, ela estava assim, que eu estava assim, mordendo para falar isso daí, porque é muito difícil, você vê os filhos, netos da gente, só nesse bendito desse computador e não tem mais brincadeira sadia. Então, vocês educadores aí mais jovens que estão aprendendo, pelo amor de Deus, gente, resgata um pouco essas brincadeiras nossas, antigas, que era muito mais saudável. Aí entra na minha ideia do projeto o professor de educação física. Eu não vou falar mais nada, tá? Que eu já falei demais. Eu tinha aqui anotado ainda aqui na minha lista a dona Marilene, o seu José, a Roseli, né, que as pessoas vão falando e a gente vai, eu, né, fui me distraindo,
Então, se tiver algum deles que queiram falar mais um pouquinho, se o Peregrino falou, pode ficar à vontade, pode falar. Roseli, pode falar. Roseli? A Roseli levantou a mão de novo. O seu microfone está desculpa. fechado. Desculpa, como está fechado. Então, eu estou falando, o projeto dessa professora é muito bom, porque aí vai incentivar as crianças a interagir, né, com as coisas que a nossa infância nós tivemos, né? Eu acho que é isso que está precisando hoje em dia. Mesmo eles conhecendo a cultura da cidade, eles vão amar a cidade que eles moram, né? Dependente do lugar que eles venham, né? Eu acho muito importante investir na cultura da cidade, né? Só isso. É isso mesmo, Roseli. E essa cultura da cidade, né, ela faz parte da nossa identidade, que foi um dos temas, né, o final que nós falamos na Sala das Identidades. A gente teve essa oportunidade de parar um pouquinho para pensar na gente, né, assim, quando a gente olha ali naqueles espelhos na sala, são fotografias de joseenses, né, porque estamos em São José, então foi feito com pessoas, com moradores da cidade. Mas os espelhos estão lá para que a gente também, estando lá, possa se olhar e ver, né, essas diferenças, ou aquilo que nos iguala, o que tem de comum, para que a gente possa mesmo refletir um pouquinho sobre a gente. E aí, vocês não tiveram ainda a oportunidade de visitar o Museu do Folclore, mas uma experiência muito bacana que é essa pandemia e esse jeito, né, de nos encontrarmos aqui virtualmente, nos possibilita, são essas janelinhas que a gente está olhando, como se nós estivéssemos lá na Sala das Identidades, olhando aquelas fotografias, olhando para as pessoas. Então, quando nós olhamos aqui para cada janelinha, a gente tem essa possibilidade de olhar para o nosso colega e pensar assim, né, o que tem de igual, né, o que nos aproxima? E aí, o que tem de diferente, né? São tantas coisas, né, para a gente pensar. É o meu cabelo, é o óculos, é a roupa, são os gostos musicais, a religião, a culinária, né? Nós falamos aqui na sala das festas, nós falamos um pouquinho lá da Folia de Reis, né? Exaltamos lá dentre as festas que estavam lá. Mas nós podemos pensar aqui nas festas que são tradicionais na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, né? Todo mundo brasileiro tem mania de festejar tudo, né? Batizado, casamento, aniversário, carnaval, aí porque tá chovendo, porque tá calor, enfim, são muitos os motivos que nos levam a festejar, né? E nestas festas, a gente tem aquela que a gente fica esperando, ansioso, para encontrar familiares e amigos, e também nessas festas tem a culinária, né? A gente fica esperando aquela tia que faz aquele prato delicioso, eu não vejo a hora de chegar o Natal porque a minha avó faz tal coisa, ou até a gente, nós que somos mais velhos e temos filhos, e eu já tenho netinho também, alguns de vocês também, eu creio que sim, eu quero fazer aquele prato para o meu filho, que, nossa, quando ele vem aqui, enfim, é tudo isso, né? É o nosso dia a dia. E aí, então, eu queria saber se tem mais alguém de vocês que gostariam de falar, porque eu gostaria muito de chamar a dona Ângela aqui para falar rapidamente com a gente também. Maria José... Maria José está me chamando. Levantou a mão também. Pode falar. A Tatiana, se você puder me ajudar, inclusive. Por enquanto, aqui está marcando para mim só a dona Luísa. A Roseli já falou, se eu não me engano. Eu quero falar primeiro sobre o projeto interdisciplinar,
que semestralmente há um planejamento no início do semestre e depois um replanejamento. Então, não se culpe, porque sempre é tempo de lançar suas ideias, minha querida amiga Vita. Você fazendo parte lá, né, conselheira do sindicato, do SIMPEM, você tem uma grande força ainda para tirar essa culpa, não é? E lançar mesmo essa semente. Tenho um filho e nora, coordenadores pedagógicos, que com certeza eu levarei a sementinha. Que bom, Luísa. Obrigada. Só mais uma coisinha em relação às festas, que também serão folclores, porque o aniversário de uma sobrinha neta de 1 aninho foi feito online, não é? Com aquela mesa maravilhosa, só o pai, a mãe e a criança, por terem comorbidade, e ficamos lá. Mas foi muito animada, com a participação de uma grande família de amigos, e é a forma criativa também que se tem para não perdermos as festas, não é? Isso mesmo. Isso Obrigada, mesmo. Luísa. Nossa, que bacana, gente. Que delícia que está sendo para mim, que gratificante que está sendo essa visita. É muito bom ouvi-los, né? Porque é isso, né? E a Tatiane aí, os jovens aí do curso, se também quiserem se manifestar, porque com certeza vocês também têm aí as experiências de vocês e as descobertas que de repente fizeram hoje ou não, né? Pode falar se quiserem também. Bom, eu vou falar, né? Acho que em nome dos meus colegas também, que tudo é uma experiência, né? Visitar esse museu é uma experiência, tanto online como presencial no futuro. E eu acho importante a gente vivenciar isso. A gente não percebe, como ela comentou, a festa da filha de 1 ano, mas a gente está há 1 ano fazendo visitas online. É uma nova experiência para todo mundo. Então, eu acho que essas mudanças são importantes também, mas é sempre bom resgatar o passado, resgatar toda essa cultura que a gente tem e ver o nosso folclore, né? Apresentar o nosso folclore é muito importante, porque muitas vezes a gente deixa esquecido, como se fosse uma coisa muito antiga que não precisa de ter tanta importância diante das novidades, né? Mas os dois são importantes. A gente ver essa visita online é tão importante quanto estar aí presencialmente. Obrigada, Tatiana. Tatiane, desculpa, eu falei Tatiana, é Tatiane. A dona Ângela, que eu vou chamar agora, que eu vou pedir para ela falar um pouquinho com a gente também, uma das coisas que ela mais fala para a gente, e que a Tatiane me despertou agora, me fez lembrar, foi que o folclore, museu, a gente tem uma ideia de museu de coisa velha, e nós já sabemos que não é verdade, que não é coisa velha, não é coisa antiga. E também o folclore, ele é atual, ele pulsa, a dona Ângela usa esse termo, o folclore, ele pulsa o tempo todo. Então, agora eu vou pedir para a dona Ângela falar com a gente um pouquinho. Dona Ângela está por aí? Dona Ângela Savastano está conosco? Eu não consigo vê-la aqui. Desculpe. Nossa Senhora, o que é isso? Não sei o que é isso que está fazendo esse barulho. Pode falar, dona Ângela. Amigas, estão me ouvindo? Está fazendo um barulho. Não sei, mas também não sei. Para nós não, dona Ângela, pode falar agora, melhorou. Estão me ouvindo? Ai, que bom. Olha só, eu vou contar um segredo para vocês. Eu nunca fiquei tão ansiosa ouvindo uma reuniãozinha como hoje. Eu acho que é por causa de vocês,
porque vocês trouxeram para mim, assim, toda uma ansiedade de cada um que falou, toda uma ansiedade que eu já passei por isso, sabe? Então, e por ter todas essas interrogações, essas ansiedades, não saber isso, não saber aquilo, mas por que isso, por que aquilo, foi que eu acabei me especializando em folclore. Minha formação é em ciências sociais, acadêmica, e já tenho 89 anos, imaginem vocês, já tenho muitos netos, muitos bisnetos, mas a ansiedade continua a mesma. E nessa reunião hoje, eu anotei aqui 2 páginas de querer falar para vocês as coisas, embora a nossa super amiga e responsável pelo bom atendimento lá no museu, que é a Angélica, falou muito bem. Mas, em primeiro lugar, obrigado por essa oportunidade. Sabe o que eu gostaria? De ter o telefone de todos vocês. Eu vou passar o meu telefone para vocês, porque nesse momento que nós estamos especial, que a gente não pode estar olhando juntinho com vocês, nós temos essa tecnologia nos ajudando bastante. Mas eu não sei nem por onde eu comecei, anotei tudo. A Vita, cadê a Vita? Está lá a Vita no cantinho lá. Vita, olha só, não sei se vocês estão me vendo ou não? Acho que não. Não, dona Ângela, não estamos tendo a sua imagem, não, só a sua voz. 89 anos, cabelo branco, toda enrugadinha já, tá entendendo? Mas a minha cabeça está a mil, sabe? E vocês, eu gostaria de estar conversando com vocês pessoalmente, lá no museu, sabe? O Di já falou, a Angélica já falou muito bem, mas a visita no museu é quase que um diálogo. Ali todo mundo está descobrindo coisas, sabe? Todo mundo está descobrindo coisas. Pela primeira vez, uma coisa que tá na nossa vida, toda a vida, quando chega no museu, ele muda de status. Falei, mas por que isso é tão importante para mim? Então, eu não vou me alugar, porque eu tenho uma fama de falar muito, mas é coisa de gente velha mesmo, gente velha fala muito mesmo, né? Mas o que eu queria falar para vocês, 2 coisas que me ajudaram muito a entender uma pequena, mas importante diferença. O que é cultura? Toda vez que falam para a gente dizer o que é cultura, e aí vem cultura disso, cultura daquilo, cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, cultura até mais o quê, eu ficava muito inibida, porque eu não entendia muito bem, aliás, eu entendia que cultura era aquela erudita que a gente vai aprendendo, que vai lá, tem diploma, mas enfim, olha só, eu aprendi, tem uma museóloga que tem mais de 40 definições de cultura, não é? Mas quando alguém que foi a minha grande mestre, Julieta de Andrade, me mostrou o que era cultura, aí o mundo abriu para mim, quer dizer, um mundo já vivido meu abriu e eu tive uma explicação do quem era eu. Então, quero, no mínimo, passar isso para vocês. A definição de cultura, que depois a gente pode falar para cultura popular, cultura erudita, cultura de massa. Nós estamos aqui para falar de cultura popular, mas não vou falar isso agora, que já foi levantado, já foi colocado nas caras indagações, não é? Mas a melhor definição de cultura que eu recebi, porque é a que eu senti como cultura, é esse acúmulo de saberes, saberes, tudo que a gente sabe, acúmulo de saberes que nós conseguimos através de uma relação
com o ambiente onde a gente está e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, tudo que a gente aprende dentro desse momento de vida, nós estamos nesse lugar, estamos com essas pessoas perto, estamos com esse clima, tudo isso que nos rodeia, essa relação, e que a gente aprende com isso, chama-se cultura. Aí vem, quem estuda latim vai ver o início da palavra, de cultivar, por isso está muito, muito ligado com o cultivo. Realmente, eu sempre faço, quando eu estou presencial, eu faço uma linhazinha reta, uma estrelinha quando a gente nasce, e uma linha que a gente vai viver a vida inteira até o final da nossa vida. Esse período de vida, nossa, 1 ano, 2 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, 25, 40, 50, 100, isso tudo a gente vai acumulando saberes, coisas que a gente livremente, você escolhe como seu. Eu sobrevivo com isso, me faz bem isso, isto é cultura. Então, definindo assim, para vocês começarem a pensar, porque aí vai responder todas aquelas perguntas da escola, o passado, como é que é, tudo que a gente acumula de saberes nessa relação do homem com o outro homem e com a natureza, o ambiente, chama-se cultura. Então, partindo daí, você pode classificar cultura erudita, cultura popular, cultura isso, cultura aquilo. Nós nos dedicamos a estudar essa cultura que todo mundo tem, até o analfabeto. Eu conheço pessoas de mais de 50, 60 anos que não sabem ler nem escrever. Eu acho que vocês também conhecem. Mas eles não morreram. Eles viveram, eles criaram, eles trabalharam, eles tiveram filhos, eles ensinaram, eles rezaram, fizeram comida, fizeram tudo que precisa para a sobrevivência. Então, essa cultura que a gente acumula, seres que a gente acumula nessa vivência até o final da nossa vida, chama-se cultura. Então, cultura é a sabedoria acumulada. E aí, as ciências estudam essa cultura em diversos setores. A científica, a filosofia, a história, a matemática, enfim, nós estudamos cultura do povo. E quem deu esse nome de folclore foi já alguns estudiosos ingleses que escutavam história, faziam, mas que negócio é esse de história? Por que tem história? Tá? Então, eles vão estudando e dão o nome de sabedoria do povo. Sabedoria do povo. Em inglês, sabedoria, lore. Povo, folk. Folk, o brasileiro, a ciência juntou essas duas palavras, folk e lore. Povo e sabedoria. E encaixou nessa categoria a sabedoria do povo. E aí vocês façam foi o que aconteceu comigo. Faço uma ideia que todo ser humano ele tem sabedoria. Ele tem sabedoria. E nós podemos trocar essas sabedorias e até analisar um outro e nos fazermos entendidas com a nossa sabedoria. Então, essa sabedoria que é a nossa proposta das pessoas se entenderem que são portadores de sabedoria, que a ciência que estuda esta área do saber chama-se folclore. Folk, povo, lore, sabedoria. E aí, para ser uma ciência, como a gente traz e trata o folclore, ele precisa ter
limite de estudo, porque todas as ciências estão num espaço de conceitos e pensamentos, porque senão a gente tem muita sabedoria. Então, seleciona-se os conhecimentos dentro de categorias. Por exemplo, a história, né? História. O que é história? É o conhecimento daquilo que passou, que aconteceu, um fato acontecido, e que nós precisamos saber. Agora, a escola ensina, está entendendo? Para que a gente tenha um diploma, dizer, eu sei o que é história. Então, ela tem um limite. Então, toda ciência tem um limite de estudo. Não, isso não quer dizer que ela não possa ultrapassar esse limite. Ela ultrapassa a ciência, ultrapassa esse limite com os outros cientistas que estão nos ajudando. Então, folclore, ele precisa dialogar com outras ciências. Por exemplo, que eu acho muito importante, a história, a geografia, a antropologia, a filosofia, e aí vai aonde o homem se sente satisfeito com aquele saber, entendeu? Então, o folclore, ele precisa ser olhado e necessário, porque esse homem, ele pode não mais facilidade, especializações. Essas áreas que são especializadas são chamadas erudição. Então tem isso a gente vai num crescer vertical, mas mesmo esse ser humano que vai estudando nesse conhecimento vertical, ele não deixa de ter esse conhecimento horizontal da vida dele. E esse horizontal é que somos nós, são as nossas ricas diferenças. Eu estou vendo aqui na minha tela diversos rostinhos diferentes, né? Cada um falou, nasci em tal lugar, sou de tal lugar. Como a cultura é essa relação ambiente, gente e ambiente, então eles têm informações que o outro de outro espaço não tem. Então, quando a gente se apossa desse conhecimento, dessa consciência de quem somos nós, porque eu sou assim, porque nasci de tal fulano que trouxe esse conhecimento, nasci em tal lugar, saí, fui para outro lugar, aprendi isso, tenho uma avó assim, faz essa comidinha assim, trata da doença desse jeito. Então, eu sobrevivo com a minha necessidade vital, com a minha cultura horizontal, a cultura da sabedoria do povo, que é o folclore. E aí, minhas amigas, não vou me alongar, porque eu sei que já estão pensando, porque eu falo muito, eu sou apaixonada pelo a minha função no museu, eu sou a sopradora. A Angélica falou que eu criei museu. Não, eu pensei na possibilidade de estar conversando com vocês e com as pessoas aqui em São José, mas conversando assim, bebendo na sabedoria daquele e trocando esses saberes, para eu entender bem por que aquela pessoa é rica naquela diferença que eu não tenho, e eu não vou ter. Eu vou trocar informação, mas eu tenho a minha identidade. E essa minha identidade está muito enraizada em mim, porque eu aprendi lá no começo da minha vida, quando eu nasci. Eu nasci, já ganhei um patrimônio, eu ganhei um nome que não fui eu que escolhi. E esse nome que eu tenho já é produto de alguma coisa atrás de mim. É a preferência da mãe, é o bonito da mãe, é a homenagem que a mãe quer prestar, é uma referência, é tudo. O nome da gente tem um peso muito grande. Nós temos dois nomes, um que a gente herda, que é o nosso patrimônio, e outro que a gente ganha no dia a dia, que o povo dá para a gente, o tal do apelido, não é? É tão importante nós termos essa noção. E agora, veja bem, como é rico essa convivência, esse aprendizado assim, na porta do portão, na entrada da sua casa, na rua onde você anda,
na vizinha, dentro de sua casa. Isso tudo é o nosso patrimônio, porque a gente não pode pegar isso. A gente pode demonstrar a nossa cultura, mas a gente não pode pegar. Então, se eu pego uma fruta e faço alguma coisa com a fruta, eu uso a fruta de qualquer maneira, isso é minha capacidade, o meu patrimônio de materializar o meu saber. Então, eu materializo o meu saber através dos objetos, através da fala, através dos gestos, através da dança, através de tudo que a gente tem recurso para falar. Tudo isso é estudado pelo folclore. Eu não vou me alongar, porque eu sei que já deve ter passado o meu tempo, mas eu queria, Angélica, não perca o endereço dessas amigas e amigos que estiveram hoje com a gente, porque a gente pode marcar um início de reflexão entre o Museu do Folclore, entre a gente, porque nós não estamos ensinando nada, nós estamos trocando ideias. E aí, Vita, volta a falar como a sua amiga falou, você não perdeu tempo, não. Você, quando falar alguma coisa, ou pensar em ter algum projeto que você vai propor, não pense que você perdeu, você aprendeu muita coisa e sabe aonde você pode trabalhar melhor. Conte com a gente aqui, conte com os seus colegas, vamos discutir tudo isso, faça projeto. Eu quero falar com a Tatiana também, que está representando esse grupo de jovenzinhos. Isso aí não é só de pessoas, lógico, Tatiana, que é nós, idosos, mais idosos, nós temos mais acúmulo de saberes, mas vocês têm a vida toda para experimentar, está entendendo? Para beber, para experimentar, porque não faço ideia quantos anos tem, talvez uns 15 anos, estou vendo seu retratinho aqui, estou te julgando, mas você já tem todos esses anos de sabedoria, você está num ambiente de cultura erudita, com os colegas que estão se preparando, eles precisam saber desse patrimônio que eles têm, essas raízes que nós temos, e que eu sempre faço um desenhozinho assim de uma árvore, e a raiz é que sustenta a árvore, a nossa cultura é que nos sustenta. E quando a gente vê que as coisas não estão rolando ao ideal para o coletivo, está faltando regar essa raiz, essa cultura. Isso que difícil, o homem muda, folclore acaba, folclore não acaba. O que acaba é as nossas decisões de tomar, e é rico isso. Um outro só pontinho para o folclore, que é muito bom, que nós somos livres para escolher os nossos caminhos. A liberdade, sabe? Eu estou fazendo uma comida, vou dar um exemplo muito simples, fazendo uma comida. Não gostei daquele gostinho, eu troco, eu crio, eu experimento coisas novas. Então, a nossa cultura é essa experimentação da vivência do homem. E aquilo que fica sedimentado, que eu não troco, é opção minha, são as nossas raízes. E folclore, ele tem muito isso de enraizado. Isso que as pessoas falam, está falando coisas antigas, não tá... porque está enraizado na gente. Olha, quantas mulheres aqui, professor, falaram, no meu tempo, porque está enraizado aquilo, e lhe fez bem, e causou o lúdico, a comida, a reza, causou a harmonia social na própria comunidade, na própria família. Dona Ângela. Eu ontem estava vendo um depoimento, Dona Ângela, a menina, a Angélica deve ter percebido, não conversei ainda com você, Angélica, que eram duas meninas conversando, e a Angélica perguntou sobre a fé, e ela falou, eu tinha uma religião, agora troquei por outra. Olha só, isso é o mais comum que está acontecendo na nossa vida. Então, a pessoa vai condenar a outra porque tem essa religião. Folclore, a sabedoria do povo. Ai, gente, só uma coisinha só mais que eu vou falar.
Nós temos 3 necessidades vitais, o ser humano. Primeiro é sobreviver. A gente tem que nascer. Nós temos que nascer. Senão a gente não existe. Depois a gente precisa se proteger para poder continuar a viver. E nisso a gente precisa se alimentar, uma das necessidades vitais do homem. Se alimentar, se proteger e nascer. Então, todo esse aspecto está estudado pelo folclore. Porque para o homem sobreviver, para o homem se proteger, para o homem comer, para o homem reproduzir, fazer um outro homem, um ser humano, isso tudo está no estudo do folclore. O folclore aprende isso, sabe? Soma essas informações e aceita aquilo que é o melhor. O homem, dentro dessa concepção da cultura popular, ele é livre para falar daquele jeito, criar as coisas, escolher a sua fé, está entendendo? Então, isso tudo é estudado pelo folclore. Então, a minha amiga Vita, Luísa, todas vocês, Iracema, eu não esqueci o nome de todo mundo, não estou com a listinha aqui na frente, os rapazes, os homens que falaram, achei tão legal. Como vamos começar a trocar ideias? Nós estamos aqui à disposição de vocês. Nós queremos... quando eu estou olhando vocês falarem, eu falei, eu precisava conversar com essa criatura, eu precisava saber das coisas dela, eu precisava fazer para comparar comigo, para reforçar a minha noção de cultura popular, de folclore, sabedoria do povo. Tatiana, eu tenho grande esperança nesses jovens que você está representando aqui, me parece que é isso, né? Você está com um grupo de estudantes universitários, é isso, Tatiana? Então, vamos conversar mais, vamos voltar a marcar um bate-papo, está entendendo, com o Museu do Folclore, pode ser uma pessoa, 2, 3, 4, nós estamos aqui querendo aprender com vocês, trocar ideias, está entendendo? Essa ferramenta que é o museu é uma ferramentazinha, está entendendo? Dona Ângela. Falou, a gente aprende muito lá no museu. Dona Ângela, o nosso tempinho está terminando. Eu tenho sempre essa tarefa difícil de... Olha, dou graças a Deus. Acho que ela não está me ouvindo. Vamos ver como sou velhinha, está entendendo? Mas eu estou vendo aqui vocês, alguns só que eu estou vendo, nem todos. Mas muito obrigado, Angélica, muito obrigado por essa oportunidade e agradeço a vocês também. Vamos marcar horas. Eu estou muito vendo assim uma luz no fundo do túnel com a Vita, assim, ela pode propor alguma coisa e começar, tá entendendo? E começar. E as outras que deram testemunho de vida, Iracema, Luísa, eu esqueço o nome das pessoas que falaram aqui, mas vocês podem trocar ideias, cada um na sua área, no lúdico. Alguém falou muito do lúdico, do brincar, né? O capítulo lúdico do folclore é riquíssimo, vocês nem imaginem como é rico. Aí a gente pode discutir, será que esses jogos na televisão desenvolve na gente eu acho que pode não desenvolver umas, mas desenvolve outras. Mas aí eu acho que a gente precisa saber por que o homem, sem ir na escola, aprendeu liderança. Olha, Dona Ângela. Oi, Dona Ângela. Um problema muito sério de liderança. Dona Ângela. No mundo. O mundo na mão de líderes que a gente julga, se está bom, está errado, né? Então, o que é ser líder? Não é? Isso a gente aprende brincando, no joguinho de bola de gude. Quem é que é líder? É quem fala, gente, vamos jogar? Quem que fez as regras? Quem é que diz, você está certo ou você está errado? Não, ele errou, jogou a bolinha errada. Liderança é uma coisa muito importante, Tatiane. Olha, os jovens
sabe? Saber o que é liderança, sabe? E a liderança a gente aprende desde quando a gente começa a andar, sabe? Não é só que está Obrigada, escrito dona Ângela, lá as pela leis da palavra. liderança. Não, liderança é uma coisa espontânea. Nós somos líderes. Cada uma de nós, dentro da nossa casa, a gente dá as ordens, a gente exige o cumprimento das coisas. Então, meus amigos, tem muita coisa para aprender com vocês. Um grande beijo, muito obrigado, viu, de estar aqui. Um beijo. Muito obrigado a todos. Alô? Oi, pessoal. A dona Ângela, eu sempre tenho essa missão de ter que parar a dona Ângela. Infelizmente, ela fala tão gostoso com a gente, e tanta coisa que a gente tem para aprender, mas infelizmente a gente tem horário, né? Eu entendo que vocês estão aí com o tempo também contado, né? Então, eu queria aproveitar aqui para agradecer a participação de vocês, essa oportunidade que vocês nos deram de mostrar o nosso trabalho, e como a dona Ângela falou, nós estamos abertos aí a novas nada, vocês estão me ouvindo? E... Sim. Está dando interferência, eu acho que ela está mesmo com problema no áudio dela. Desligou. Então é isso, Tatiane, eu espero que a gente tenha conseguido alcançar aí o objetivo de vocês. Não ouvindo nada. Estamos aí abertos a visitas, assim que terminar... Vocês estão me ouvindo. Vocês alcançaram ali. Ângela, acho que ela não está nos ouvindo, infelizmente. Não sei nada. Não tem problema. Ela está meio perdida lá, mas é isso, Tatiane, pode falar. Nós que estamos muito gratos de receber vocês, receber o museu. Agora, no final, a gente sempre tira uma foto juntos, né? Faz uma selfie, todo mundo liga a câmera, sorri. Por favor, aí, depois nos mande, por favor. Claro. E aí, a Estão gente tira a me ouvindo, selfie por daqui e acaso? vocês tiram daí. Todo mundo tira um print da tela. Olha só, a Tatiana está falando, a Cláudia Miki está falando, não. Quem está falando gente, agora? Nem sei. Muito obrigada por todos Não por ouvi nada. participarem. Se o Marcelo Vilela quiser falar alguma coisa, professor. Quero sim, Tati, obrigado. Obrigado, Angélica. Obrigado, dona Ângela. Obrigado a todo mundo do museu. Né? Foi uma experiência muito rica, muito proveitosa, tenho certeza. Pelos comentários do chat, eu vi que o pessoal Estão me ouvindo? gostou muito. Sim. Faz o canalzinho, gente, que está me ouvindo. Que bom, Tatiane. Que bom, Maria Lúcia. Obrigado. Pode falar, professor, fique à vontade. Muito obrigado. Não, só agradecer mesmo e dizer que a gente também está à disposição aqui de vocês e que a gente espera poder fazer essa atividade outras vezes e sobretudo, pessoalmente, assim que for possível. Esse pessoalzinho está ficando todo vacinado. Daqui a pouco a gente consegue. Eu também tomei minha primeira dose semana passada, no dia do meu aniversário. Uau, que presente, hein? Pois é. Então, daqui a pouquinho a gente está juntos aí. Tá bom? Obrigado. Obrigada a vocês também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, tchau. Obrigada, até o Obrigada próximo. a todos. Alguém está dando Tchau. adeus, muita gente dando adeus. Não sei se é para mim, mas eu estou achando lindo. Júlia. Mas tanta gente bonita aí. Não sei se estão me ouvindo. Tchau. Pena que a gente não viu a dona Ângela, né? Obrigada, dona Ângela. A senhora é linda, linda, linda. Bom, eu não vi a dona Ângela, estava escondidinha. Obrigada, dona Ângela, quanta sabedoria. Obrigada, dona Ângela, por tanta sabedoria. Comecei a fazer as coisas depois de 40 anos. Muita sabedoria, dona Ângela. Ai, meu Deus. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Próximo, pessoal. Tchau. Acho que eu conheço vocês.
Ivete, tchau, Oi, Roseli. querida, tchau, beijo. Oi, Roseli. Beijo. Obrigada. Saudade. Oi, amiga. Vendo, mas que pena. Venha sempre com Deus. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau, beijo. Tchau, Júlia. Esse